chutou o balde. Ela não quis saber das conveniências sociais, do que era apropriado ou não. Ela só quis agradecer a Jesus, se humilhando daquela maneira ali, porque, como nós vamos ver mais adiante, isso que ela fez era feito normalmente por um anfitrião, de maneira educada, apropriada, usando-se água, o beijo no rosto, chamado ósculo, né? Era comum naquela cultura, homens também darem um beijo no rosto do outro ao recebê-lo em casa, ou até na rua, cumprimentando. Então, na verdade, o que ela fez, ela criou uma versão dela, uma versão mais profunda, mais drástica, mais grata daquilo que ela estava sentindo no momento por Jesus. Isso é tão forte que a partir do verso 38, eu quero ler aqui, olha só a reação de Simão, a partir do verso, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés e ungia-os com bálsamo. Mas, verso 39, ao ver isso, o fariseu Simão, que o convidara, falava consigo dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. Pois é uma pecadora. Olha para você ver, Simão ali ele já coloca em xeque a posição de Jesus, né, como profeta, como alguém que trazia algo de revelação, né, e ver Jesus recebendo aquela forma extravagante de atenção, de carinho, de gratidão, né, e Jesus não tem nenhuma reação violenta, não tem nenhuma reação assim de rejeição, de espanto e rejeição, né? Como a gente compreende isso, Sérgio, assim, naquele momento ali, essa reação de Simão? Porque mais à frente, como Simão, além de colocar em xeque a atitude de Jesus, né, mas Jesus também o surpreende. Sim, com certeza. Simão, por incrível que pareça, né, infelizmente, dada a mentalidade dos fariseus acerca dessas coisas, ele se refere àquela mulher numa ideia que ele teve, né? Ele fala que se Jesus fosse de fato profeta, ele saberia que aquela mulher era uma pecadora. Então nós vemos aí duas coisas, como você falou, né? Ele primeiro demonstrou que ele não cria em Jesus como profeta, e segundo, ele se refere àquela mulher como uma pecadora de uma maneira específica, o que é algo que não se coaduna com o ensino bíblico, porque pecadores todos os seres humanos são. É verdade. Todos os seres humanos. O mais certinho é pecador, diz a Bíblia. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, ser pecador não tem a ver com aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. É uma condição. Todo ser humano nasce pecador. É uma condição. Agora, se cometeu esse ou aquele pecado, são outras coisas relacionadas ao caráter de cada um, como cada um lida com essa condição. Mas demonstra o pensamento. Porque o fariseu não se considerava pecador. Ele não se considerava. Ele media esse assunto na vida das pessoas pelo conhecimento do que ela fazia, pelo que se sabia na sociedade, das práticas daquela pessoa, mas ele não entendiam isso como uma condição que é fato. E outra coisa muito interessante aí, nessa passagem, é que o fariseu pensou isso consigo, ele não disse, ele pensou, o texto diz, e Simão falou consigo, ele pensou. E Jesus, então, levanta a questão a partir do pensamento de Simão. Jesus ouviu o pensamento, desculpe aí, ele ouviu o pensamento do fariseu, né? E levantou a questão que nós vamos tratar daqui a pouco. Que é o que até responde de forma... Nesse momento, eu creio assim, a gente fica inferido que Jesus quebra esse ato de incredulidade dele em relação a Jesus. Porque logo em seguida Jesus, mediante o pensamento dele, Jesus responde, né, conforme a atitude dele. Exato, ou seja, o fariseu levantou a questão: se esse homem fosse profeta, saberia quem é essa mulher, que é uma pecadora. Então Jesus ouve o pensamento dele e demonstra que ouviu o pensamento. Então ele sabia quem era Simão.
Ele sabia, ou seja, ele sabia quem era a mulher assim. Ele não estava recebendo essa mulher, vou dizer que é Maria Madalena ao certo, porque não se sabe. Ele recebeu bem o que ela fez, ele sabia quem ela era, mas ele a perdoou. Mas ele também sabia quem era Simão. E isso aí, de fato, deveria, não sei se aconteceu, ter demonstrado a Simão que Jesus conhecia as pessoas sim. Então, assim, e ali Simão tem aquele questionamento dele. Eu imagino, Sérgio, que a partir desse momento que Jesus dá esse feedback imediato para Simão, ele já ficou, poxa, parece tipo assim, né? Leu meu pensamento, leu o que eu estava pensando aqui. Sérgio, é interessante como Jesus, sendo um convidado, né, que apenas do homem que apenas pensou algo, e ele não disse, ele não verbalizou o pensamento dele, e foi tão severo, né, com Jesus na questão. Que lição a gente pode extrair, Sérgio, desta palavra de Jesus ao Simão, que está nos versos 40 a 47, eu quero ler aqui. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele: dize a mestra. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta com suas lágrimas os regou e com seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo, beijo, ela porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu-me os pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Uma coisa, eu fiz a pergunta para você de quais lições a gente infere a partir desse verso que eu acabei de ler, e é interessante como Jesus sempre aplicava uma lição de ensinamento a partir de uma história, né? Usando uma parábola. Exato. Esse aí, na verdade, é o ponto do nosso texto, né? É o ponto alto, né? Exato. Até porque a gente está falando a graça que perdoa, né? Então... Exato. Porque, tendo ouvido o pensamento do fariseu, Jesus levantou essa história, então, porque é uma coisa maravilhosa que Deus faz, e não foi a única vez que ele fez isso aqui, e também não foi a primeira, nem a última, nem será, enquanto estivermos nesse mundo. Usar de certos raciocínios ligados à realidade humana, à psicologia humana, para fazer com que o próprio indivíduo, cegado pelo seu orgulho, pela sua soberba, dê uma resposta sensata naquela história, para que depois essa resposta sirva para ele mesmo. Por quê? Porque quando nós falamos sobre coisas que nós pensamos que não tem a ver conosco, das quais nos sentimos isentos, nós tendemos a ser honestos. Mas quando se trata de nós falarmos daquilo que se refere a nós, a nossa tendência é sempre mascarar. Sempre mascarar, sempre nos isentar de qualquer responsabilidade. Relativizar, exatamente. Então, o que Jesus fez ali foi dar uma história para Simão em que ele não se sentisse ligado a ela, para que ele pudesse colocar o mínimo de honestidade intelectual que ele tinha em prática ali. Então a história é: um homem tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. O denário era uma moeda que equivalia a um dia de salário de um trabalhador comum, um operário. Então um devia 50 dias de trabalho, 50 denários, o outro devia 500 dias, dá mais de um ano. Então um devia 10% do outro. Mas disse Jesus que o credor perdoou a ambos. Aí ele pergunta para Simão: qual dos dois o amará mais? Aí ele diz: suponho que aquele é quem mais perdoou. Porque de fato, dentro da lógica humana, quanto maior é a dívida perdoada, maior é a gratidão. Né? O cara, se ele pensar, fulano me perdoou 10 reais,
Bom, ótimo, achei bom, mas agora falar, fulano me perdoou 100 mil reais. Olha o tamanho dessa dívida, né? Isso não é dinheiro que se dispense assim facilmente. Né? Então o que Jesus deu para Simão foi essa lógica para que ele desse ali a sua resposta honesta, e ele deu. Ele falou, suponho que aquele é quem mais perdoou, esse será mais grato. Então Jesus falou, julgaste bem. Ele foi honesto. Aí Jesus pega a história, agora a resposta dele e aplica a ele. E fala, olha, eu entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Isso era comum. As pessoas vinham lá das ruas empoeiradas, não eram pavimentadas, com as suas alparcas abertas, né? Os pés sempre estavam empoeirados. Então era comum que um bom anfitrião recebesse a pessoa com uma tina d'água para lavar os pés. Mas Jesus falou que Simão não fez isso. Mas ele falou, mas esta mulher desde que entrou não cessa de regar os meus pés com lágrimas, no lugar da água que Simão não deu. Ele falou, eu entrei na tua casa e não me deste ósculo, que era o cumprimento educado do homem oriental naquele tempo. Né? Eu falei, Deus não deu, quer dizer, ele foi ríspido com Jesus, ele não foi um bom anfitrião, que ficou caracterizado mesmo aquilo que dissemos no início, era pura conveniência política e social. Né? Porque ele não recebeu Jesus com toda a cortesia, com todo o coração, né? Ou no mínimo a cortesia. Né? Pode receber uma pessoa por quem você não nutra nenhuma simpatia na sua casa por alguma razão, mas pelo menos educado com ela você será. Isso. Mas nem isso Simão foi. Porque ele negou a Jesus a tina d'água para os pés, ele não deu o ósculo em Jesus, que é o beijo oriental até entre homens. E também Jesus falou, eu entrei na tua casa e não ungiste a minha cabeça, que também fazia parte de certos rituais ali, daquele que recebia alguém. Mas ele falou, mas esta mulher, ela me ungiu meus pés com bálsamo. Ou seja, ela pegou um perfume caro, e ela era uma mulher pobre, que estava num vaso de alabastro, que era um tipo de gesso, né, inferior ao mármore, e ela pegou aquilo ali e derramou nos pés de Jesus e ungiu os pés dele, além de ficar beijando e chorando em cima e regando e enxugando os pés de Jesus com os seus cabelos. Então Jesus fez a comparação e falou o quê? Que ela com essa atitude demonstrou que ela amou muito mais a Deus, a ele ali, filho de Deus, porque ela viu o tamanho do perdão que ela recebeu. Mas o fariseu, como ele pensou que na mente dele ele não tinha nenhum pecado perdoado, porque para ele não precisava, não demonstrou nenhuma gratidão. Ele não era um pecador. Ele não era exato um pecador. Na cabeça dele, ele era alguém que não devia nada a Deus. Portanto, ele não precisava receber aquele que era o Filho de Deus, que ele nem mesmo reconhecia assim, com tanta cortesia, porque não faria diferença.